partir de hoje, Curta Agora ganha mais um quadro. No Em Off você vai conhecer os filmes que estão fora do circuito comercial cinematográfico. E hoje nessa estreia um documentário brasileiro que foi um dos vencedores do Fórum Doc. No tempo da rainha, não podia sair com diamante não. O que representava diamante ia degolado. Memória mesclada à imaginação, um filme com muitas histórias de um sertão onde morte e vida se encontram, onde os opostos coexistem. Terra Deu, Terra Come é um filme que foi feito em Quartel do Indaiá, uma comunidade quilombola próxima de Diamantina. Ele aborda os rituais fúnebres que eram muito comuns nessa região desse quilombo no século XVIII e XIX, que foram se extinguindo, e eu filmo um senhor, um octogenário, seu Pedro de Alexina, que é o último guardião desses costumes lá no quartel, e no filme ele conduz um velório e um enterro, e o filme é permeado também por uma série de histórias. Seu Pedro é um contador de histórias fabuloso e envolvente, então o filme tem um certo encantamento, uma atmosfera de encantos, então é bem diferente a condução narrativa do filme, fragmentada, enfim, mas muito ancorada no carisma desse personagem que é o seu Pedro, que é uma figura brilhante. Meu tempo do menino novo. Meu tempo do menino novo. Eu só desapareci, isso aí, num telhado aí, vocês caçavam e eu não achava. Mas outra que vocês estão aproveitando, que eu já estou meu velho, não estou contando nada, eles vêm aproveitar de minha fraqueza. Terra Deu, Terra Come foi vencedor do É Tudo Verdade do Fórum Doc, ambos de 2010. Além disso, foi premiado na competição internacional de novos talentos de Doc Leipzig, na Alemanha. Maior poder tem Deus. Maior poder tem Deus. Selecionado para a mostra competitiva do Gramado Cinevídeo, o curta-metragem de hoje é uma realização da TV UniBH, um documentário sobre a história, a didática, os novos músicos e sobre a cidade de Belo Horizonte. Então curta agora Choro, original do Brasil. Houve a abolição da escravatura, então aí surgiu no Brasil uma classe média de comerciantes e funcionários públicos. E esse povo adotou esse gênero musical e daí começaram a se formarem os primeiros conjuntos musicais. Inclusive um irmão do famoso, que é o Pixinguinha, né, chamava Tuti, ele foi um dos primeiros que compôs um conjunto de choro no Rio de Janeiro. Começou naquelas casas imperiais, naqueles salões antigos, né? Nós temos, por exemplo, chorinho da grande Chiquinha Gonzaga, Anaclete Medeiros, Calado. Aí um conjunto famoso foi que deu origem e, vamos dizer, estruturou o que existe hoje de choro, que é 8 batutas. Os 8 batutas eram um conjunto do Pixinguinha. A partir de 50 e 60, com o advento da Bossa Nova, o choro caiu em desuso, até a morte de Jacó, em 69. Quando foi em 1970, de 70 a 73, houve um ressurgimento do choro no Brasil. O choro não chegava a Belo Horizonte. O Rio era a praça do choro. O que chegava aqui eram partituras, vindas do Rio de Janeiro, entendeu? E aqui não existia uma formação de choristas, vamos dizer assim. Quando, em 1931, Pixinguinha trouxe
Os Oito Batutas da Belo Horizonte se apresentaram num cinema que chamava Cine América. Nem sei onde era isso. Eu só sei que ele apresentou nesse cinema. E fez um sucesso tremendo. Então, Belo Horizonte acordou para o choro. Hoje em Belo Horizonte você tem roda de choro praticamente todos os dias. O próprio Clube de Choro tem uma série de projetos em parceria com outras instituições. Vou citar alguns, como o Projeto Pizindim, todas as segundas-feiras no Conservatório UFMG, ali na Afonso Pena com Guajajares, que tem apresentações inteiramente dedicadas ao choro. Eu recentemente retornei do Festival de Choro de Paris, o 6º Festival de Choro de Paris, com o Silvio Carlos. A gente esteve lá representando o choro desenvolvido aqui em Minas, quer dizer, as linguagens violonísticas do choro, um festival de nível internacional. A gente ministrou uma oficina também sobre as linguagens violonísticas do choro. Então, acho que o choro em Belo Horizonte está numa fase muito boa, aliás, uma fase excelente, muitos trabalhos sendo gravados, registrados, novos talentos, virtuosos, compositores muito talentosos e inspirados. Se tiver 10 conjuntos tocando o mesmo choro, um sem ouvir o outro, todos os 10 vão fazer arranjos diferentes. E todos os 10 estão tocando certo e bonito. Então você vê que dá oportunidade de criar muita coisa, de improvisar. É um gesto. O chorinho é um gesto. Porque dá a chance de improvisar e de criar também. O básico era o cavaquinho, fazendo base, tinha o bandolim que fazia solo, o violão, na época tinha de 6 cordas, depois surgiu 7 cordas, então fazia o par violão de 6, violão de 7. O violão de 6 normalmente fazia as terças, quer dizer, como se fosse a segunda voz num canto, né? E o pandeiro, para fazer o ritmo. Aí surgiu o cavaquinho como solista, que o precursor disso foi o nosso estimado, que está no céu, Valdir Azevedo, né? Aí surgiu, tinha a flauta, aí entrou o clarinete, o pixinguinha com sax, né? O radamelhata com piano, né? E assim vai, houve uma diversidade. Esse é um chorinho de minha autoria, o nome é Viludo. A grosso modo, para explicar, eu diria que é um samba instrumental. Né? Porque se você pegar um samba, a gente pode escrever ele em 2x4. E o chorinho é a mesma coisa. Então, eu acho difícil, né, de repente, te exemplificar no cavaquinho. Você imagina um ritmo do brasileirinho, né? Aí a pessoa... Tal. Se você vai tocar um samba, é a mesma coisa. Então, a divisão é a mesma, né? Dentro no caso do chorinho, é um gênero bem mais trabalhado, mais dolente, né? Com mais sentimento. O choro é um jeito muito gostoso de contar a história, porque é divertido, é dolente, tem tudo no choro. Tem improvisação, né? Tem uma obediência a uma estrutura formal que às vezes é relativizada. Você vai ter choros com períodos frasais de 8 compassos, 3 partes, mas de repente você encontra choros como o do Juarez Moreira, que é um músico daqui, né? Uma referência aí de violonistas. O chora jazz dele. Isso é de Juarez Moreira e Paulinho Pedra Azul, é choro. Mas o Juarez Moreira, que é mais visto como um violonista ligado ao jazz, ou a perspectivas contemporâneas de improvisação, ele tem essa verve de choro. E aí você pega choros como Lamentos, o próprio Carinhoso, que são mais conhecidos, não são choros com 3 partes, são choros com uma quantidade menor de partes, e outros com uma quantidade maior, como Estou Voltando o Pixinguinha, né? Acho que tem 4 partes, quer dizer, então o choro tem algumas regras, mas essas regras podem ser relativizadas.
né? Você pode pegar um choro e tocar de uma forma diferente. E você só consegue isso porque essa linguagem dialoga com outras. Tradicionalmente, a ideia do choro ela é meio ligada mesmo aos velhos chorões, né? Os antigos mesmo. Mas acho que hoje o cenário está mudando bastante. Hoje a gente vê bastante gente nova no cenário musical assim, do choro. Tem grupos de pessoas bem jovens surgindo, tem compositores jovens muito bons também. Então, acho que isso está mudando. Felizmente, né? A gente está levando isso para outras idades também, né? Quando foi fundado o Clube do Choro de Brasília, foram algumas das poucas vezes que eu estive lá, que era muito amigo do pessoal da turma do Valdir Azevedo, né, o Carlinho especialmente, Sete Rodas. E teve uma época que eu fui lá, tinham mais de 800 alunos na fila para estudar bandolim, cavaquinho, flauta, violão 6, violão 7, clarinete. Sou professor no Conservatório Estadual de Música de Uberaba. Eu tenho alunos lá de 8 anos que já estão tocando choro, pesquisando, super interessados pela história do gênero. Além de querer tocar, eles estão querendo também saber quem foi o Pixinguinha, quem foi o Jacó, o Valdir. Isso é muito bom porque é a nossa música, né? Eu costumo dizer que a música de Minas, tradicionalmente, é seresta. Mas o choro cabe em qualquer lugar, qualquer estado. Queira ou não, a gente vai estar no término, né? Cada dia que passa a gente vai diminuindo, né? O poder de tocar, etc. Então, vindo os jovens, dá continuidade, né? do choro.